Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou JP e hoje eu vim falar de um assunto que eu na verdade citei no vídeo anterior, que é a relação entre a função de segundo grau e a função custo de produção. A função de segundo grau ou a equação de segundo grau são dois assuntos que nós encontramos normalmente no final do ensino fundamental até o final do ensino médio. E é um dos assuntos que nós raramente encontramos uma aplicação prática no dia a dia. Só que a maneira mais simples e mais fácil de você encontrar essa função é numa função custo de produção. O que é uma função custo de produção? Os custos de produção servem de base para que a empresa determine o preço final da sua solução a considerar. Ainda indicadores como lucratividade, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Lucratividade, margem de contribuição, ponto de equilíbrio são assuntos para outros vídeos que, se vocês quiserem, eu posso trazer. Só que é muito mais voltado para administração e empreendedorismo. Essa definição que eu peguei, ela é do blog da TOTUS. Depois eu vou deixar o link para quem quiser ver direto da fonte que eu peguei. É importante também vocês prestarem atenção na diferença entre custo, despesa e gasto. Custo é aquilo que eu sei que eu vou precisar para produzir efetivamente algo. Ah, como assim? Se eu vou fazer um sanduíche, então eu tenho que pensar no pão que eu vou comprar, na carne, no queijo, no gás. Eu sei o que eu vou gastar e quanto eu vou gastar em cada um. As despesas são aquilo que é necessário para manter a empresa. Ah, como assim? Vou usar exemplo ainda do sanduíche e puxar para o McDonald's. O McDonald's, ele precisa gastar dinheiro mantendo a marca, seja com direitos autorais, com registro de marca, franquia e etc. Tudo isso é necessário para manter a empresa, mas não afeta em nada a produção do sanduíche. E os gastos é o custo imprevisto. Ah, como assim? Vamos supor que o Mac tenha um delivery próprio e aquele motoboy teve um acidente e o pneu dele furou. Quem vai arcar com o custo do pneu furado? A empresa. Só que isso não estava previsto de furar naquele dia especificamente. Então conta como um gasto. A diferença de custo fixo e custo variável está na própria definição. Fixo não muda, variável está o tempo todo mudando, subindo e descendo. Às vezes vai ter mais, às vezes vai ter menos. No custo fixo, nós entramos com o quê? Com aluguel para o funcionário, maquininha. Ah, como assim? O aluguel, ele é o mesmo durante o ano inteiro. Então é um custo fixo. Eu não vou chegar um mês e vou ver o meu aluguel mais barato ou mais caro, diferente de uma conta de luz. O custo variável, ele já entra matéria-prima e embalagem, por exemplo. Ah, como assim? Se eu produzir muito sanduíche, eu vou precisar comprar mais pão. Se eu produzir pouco sanduíche, então eu não preciso comprar tanto pão. A mesma coisa a embalagem, como eu acabei de citar, a conta de energia. Se você gastou mais energia, vai ter que pagar mais. A não ser que tenha um contrato com, no caso, a antiga CELP, né? Agora a Neoenergia. Mas isso daí já é uma zona um pouco cinza, porque é um custo que para alguns é variável e para outros é fixo. Agora indo necessariamente para a função custo. Voltando um pouco, vocês vão ver essa tabelinha aí em cima da função da produção e custo total. Ah, como assim? O custo total, ele é a soma do custo fixo com variável. Tá aí a tabelinha mostrando uma boa relação entre o custo total que eu tenho e o custo fixo. Vou dar um exemplo. Se eu não produzir nada, mesmo assim eu vou ter que pagar o aluguel. Se eu passei o mês inteiro com a minha loja fechada, eu vou precisar pagar igual o aluguel da minha loja. Então, aquele custo ali vai estar o tempo todo. Que é o primeiro caso que nós vamos mostrar aqui na função custo de produção. Uma tapiocaria que passou o mês inteiro fechada, ela tem que pagar o aluguel igual. Então, o custo dela aqui, fixo, está sendo de R$300. Agora, vamos supor que essa tapioca está aberta e o dono ele fez uma conta, onde ele viu quanto de gás ele vai gastar para produzir cada tapioca. Só que ele não viu só quanto gás ele vai gastar, ele viu todo o material. Nas primeiras 10, a chapa ainda está ficando quente, a tapioca demora mais para fazer, e ele chegou na conclusão de que estava gastando mais ou menos uns R$2. Não deu um custo exato porque é muito difícil saber isso. E outra, nesse caso aqui eu só estou dando um exemplo prático para você assimilar o que você está pegando do assunto com um caso prático. Depois que ele produz aquelas 10 primeiras tapioca, a chapa fica quente, ele leva menos tempo para produzir ela. Então o custo passa de R$2 para R$1,50 por unidade. Nesse caso aqui, nas primeiras 10 tapiocas nós vamos pegar o custo fixo diário, que era os 300 dividido por 30, que dá R$10. E agora nós vamos somar com 10 unidades de R$2, 20, que dá 30 no custo total. Só que depois das primeiras 10, aqueles R$2 vão cair para R$1,50.
Então, ao invés de dar R$ 50, vai dar R$ 45 o custo total. Quando fizer 30, vai dar R$ 60 cada um. Agora, nós vamos aplicar uma equação de segundo grau numa função de custo. Vou usar exemplo de uma siderúrgica, por exemplo. Eles vão produzir uma barra de ferro e para aquela barra de ferro eles vão precisar de uma maquinária especial todinho e eles viram o coeficiente de produção para aquela barra de ferro em específico. Quem é que faz esse tipo de coisa? Um engenheiro químico, um engenheiro civil também pode fazer, dependendo da função que ele esteja dentro da siderúrgica, um gerente de logística, todo esse pessoal está envolvido para poder fazer esse cálculo. E eles chegaram numa função até simples, que x² menos x mais 60. Se não produzir nada, o custo vai ser apenas 60, que é fixo. Agora, se produzir uma só, nesse caso aqui, eles se anulam, porque 1² menos 1 vai dar 0 igual. Agora, com duas barras, a coisa já muda de figura, já passa para R$62. E o custo unitário, que era de R$60, vai cair para 31. Quando produz 3, cai para 23. Quando produzem 4 barras, cai para 18. Aí você pensa, nossa, isso daí tá caindo à medida que eu produzo, então vamos produzir muito na fábrica, vamos fazer 100. Aí quando você vai ver, o custo unitário deu R$ 99,60. Aí você faz, minha nossa, por que isso acontece? Porque numa função de segundo grau, tudo muda. E nesse gráfico, ele na verdade faz um U. Depois, vou fazer outros vídeos explicando os gráficos da função quadrada. Nesse caso aqui, é só para exemplificar o que aconteceu e qual a importância. Por quê? Pensem comigo, um funcionário muito aloprado foi e disse, vou fazer 100. Aí chegou lá, o gerente teve um prejuízo muito maior do que se tivesse feito a quantidade correta. Essa é a verdadeira importância de você ter uma função de custo de produção no seu negócio. Se você quer ser empreendedor, vai ser importante, porque todo o prejuízo do seu negócio é seu também. Se você é um gerente, é muito importante, porque quando você reduz o custo, você automaticamente é valorizado na empresa. Isso daí se aplica a várias outras gamas da sociedade. Independente do que você vai fazer, é importante você saber o custo que você vai ter para fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Trabalho de escola. Se você vai fazer uma apresentação e tem que confeccionar roupa, você tem que saber quanto vai gastar. Não adianta tu chegar na sala como um representante e dizer eu quero R$10 de cada um, se para produzir a roupa você vai precisar de uns 500 conto. Aí o pessoal deu lá já os 10, aí depois tu volta lá na saída e ó, gente, eu agora vou precisar de mais R$5 de cada um. Daqui a pouco vai estar todo mundo com raiva. É melhor você chegar com um valor já fixo, sabendo a contribuição de cada um. Essa é uma grande importância. Desde do colégio até o fim da vida você vai estar usando. E se você souber como usar, vai ser muito mais útil para resolver os seus problemas do dia a dia. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, ativar o sininho das notificações, que assim que postar vídeo novo, vocês vão ser avisados. Tamo junto, falou!